Paz e graça na bendita Pai do Senhor Jesus Cristo. Aqui fala o pregador Mateus. Não digo que sou pregador das plataformas digitais, mas sim pregador em todo lugar. Porque assim como diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, eis que vem a hora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ai. Verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Verdadeiro adorador é aquele em todo momento ele busca o Pai, ele clama ao Pai. Estes são aqueles que o Pai busca, são aqueles que o Pai procura, os homens que o adoram em espírito e em verdade. Estamos aqui por meio de um vídeo somente para nos fortalecermos quanto à palavra de Deus, para nos fortalecermos na caminhada cristã, porque todos nós dependemos da palavra de Deus. E a Bíblia diz: onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, estou lá presente. Mas para tal é necessário que aprendamos a valorizar a amizade ou a confiança do nosso próximo. Enquanto existe a quem pode pregar a palavra de Deus a nós, precisamos buscar estes aí, porque é chegada a hora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E a palavra de Deus que eu trago no dia de hoje é simples. Vamos ver o livro de Malaquias, o povo de Deus é questionando: Senhor, como o Senhor nos ama? O Senhor somente diz que nos ama, mas nada tem feito perante a nós. Nada estamos a ver que diz que o Senhor nos ama. Mas Deus disse que eu amei mais a descendência de Jacó e aborreci a descendência de Esaú. É isto que diz que há dois tipos de pessoas cá na face da terra. Dois grupos de espécies de pessoas cá na face da terra. A primeira espécie são filhos da livre, filhos da promessa, filhos gerados de Abraão e Isaac. E há filhos do pecado, filhos da escrava, filhos da serva, que são as pessoas que praticam a concupiscência da carne. São as pessoas que ainda de hoje acham que é normal beber bebida alcoólica ou qualquer que seja tipo de bebida. São esse tipo de pessoas que acham que são donos de seus próprios narizes, que pode consumir, que pode praticar qualquer coisas que dignifica a si mesmo. E a palavra de Deus é simples dizer que não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Antes de praticarmos o pecado, precisamos estar cientes que é saber de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. De acordo com a Bíblia, no livro de Gênesis 1, diz que no princípio criou Deus o céu e a terra e de tudo que nela contém. Mas quando Deus fez o céu e a terra e tudo que nela contém, viu Deus que era bom. E Deus viu que ninguém poderia dominar sobre a terra, ninguém poderia dominar sobre os animais. É quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É quando Deus fez o Adão, o homem semelhante à imagem de Deus. E Deus fez o homem e deu seu fôlego da vida. Significa que quando estamos a respirar, é porque existe o fôlego de Deus sobre as nossas vidas. No dia em que Deus tirar o seu fôlego das nossas vidas, é naquele momento em que o nome que nós xingamos com ele cá na face da terra passa a ser somente revertido. Porque no dia em que nós vamos nos partir, no dia em que vamos chegar a óbito, e para além de te chamar do teu nome, o nome que diz que é um nome bonito, vão te chamar de o corpo chegou. Pura verdade. É por isso que a Bíblia diz
Não se preocupe com o nome de cá na face da terra. Não se preocupe com o nome que te dão cá na face da terra. Mas o necessário é, o Apocalipse ele ainda continua a dizer: aos que vencerem receberão uma pedra branca, lá cuja terá o seu novo nome e ninguém conhece, senão aquele que for a receber. Significa que os homens podem nos dar nome cá na face da terra, mas o importante é o que Deus pensa a nosso respeito. Um homem cristão não pode ser homem definido com o que as pessoas dizem ou ditam a seu respeito. Mas o importante é saber o que Deus tem a nosso respeito. Falando do Malaquias, o povo ainda duvidando do amor de Deus. E a Bíblia nos diz no livro de João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Holy Ghost. Pai, essa mandiri, paz que teria. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida para todos aqueles. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Oh, Yamandiri Kashakatara. Precisamos entender que quando Deus levanta o homem para exercer a sua palavra, quando Deus levanta o homem para fazer a sua palavra, Deus não vê as circunstâncias ou problema, porque diz que vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.